Olá, neste vídeo falaremos sobre a história e a evolução dos microprocessadores, mas antes faremos uma pequena introdução sobre o que é um processador. O processador é muitas vezes comparado ao cérebro do computador. É nele que são computados múltiplos processos que fazem seu computador funcionar e é impressionante a quantidade de tecnologias que se incorporam num componente tão pequeno. Um processador é uma espécie de microchip especializado. A sua função é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação. Um processador é uma poderosa máquina de calcular. Ela recebe um determinado volume de dados, orientados em padrão binário 0 e 1 e tem a função de responder a esse volume, processando a informação com base em instruções armazenadas em sua memória interna. Em meados do século XIX, surgiram os relés, dispositivos eletromecânicos que utilizam um magneto móvel entre dois contatos metálicos, que possibilitou a primeira tentativa de criar um equipamento para a realização de cálculos matemáticos com mais rapidez. Na primeira metade do século XX surgem as válvulas termiônicas, que se baseavam no princípio termoiônico, utilizando um fluxo de elétrons no vácuo. Esses equipamentos possibilitaram a criação dos primeiros computadores. O primeiro transistor foi criado em dezembro de 1947 pelos pesquisadores da empresa Bell Laboratory, substituto das válvulas, consumia menos energia e realizava as mesmas tarefas em um espaço de tempo reduzido, inicialmente fabricados com germânio, um semicondutor metálico, substituído por silício, na década de 50, que oferecia uma série de vantagens sobre o germânio, passando a ser comercializado já em 1955. Pouco tempo depois passaram a utilizar a técnica de litografia óptica, que faz uso da luz, máscaras e alguns produtos químicos para esculpir o silício na fabricação do transistor, permitindo alcançar níveis incríveis de miniaturização e possibilitando o surgimento do circuito integrado, que são vários transistores dentro do mesmo encapsulamento formando um sistema lógico complexo. O primeiro microchip comercial produzido no mundo foi o Intel 4004, que foi desenvolvido para ser utilizado por uma empresa de calculadoras portáteis. Até então, os dispositivos eletrônicos possuíam diversos chips separados para controle de teclado, display, impressora e outras funções. Já o Intel 4004 continha todas essas funcionalidades em um único chip. Por isso é considerado o primeiro processador do mundo. Em 14 de abril de 1965, o fundador da Intel, Gordon Moore, publicou na revista Electronics. Moore afirma no artigo que essa capacidade dobraria a cada 18 meses e que o crescimento seria constante. Essa teoria ficou conhecida como a Lei de Moore e se mantém válida até os dias de hoje. O primeiro microchip comercial foi lançado pela Intel em 1971 e batizado de Intel 4004. Ele era um processador de 4 bits possuindo pouco mais de 2.000 transistores. Desde então, a Intel se lançou inteiramente no caminho dos microprocessadores e se tornou a maior responsável pelas tecnologias utilizadas atualmente. Em 1978, a AMD obteve licença para produzir hardware construído de acordo com a especificação x86, incluindo direitos de produzir processadores 286 e derivados do 286. A Lei de Moore foi a grande responsável pelo vertiginoso crescimento da capacidade de processamento dos processadores. Porém, a competição pela liderança do mercado entre Intel e AMD, as duas maiores empresas do ramo de microprocessadores para computadores pessoais, também contribuiu para essa incrível e rápida evolução. A evolução na tecnologia de fabricação de transistores chegou a níveis de miniaturização tão grandes que, provavelmente, não é mais possível diminuí-los, contradizendo a Lei de Moore. Porém, a indústria encontrou uma saída engenhosa para continuar o crescimento da capacidade de processamento, até que a ciência crie uma nova tecnologia de fabricação de transistores ou um novo paradigma de processadores. Realmente, os projetistas de microprocessadores vêm fazendo um grande trabalho. Nas 3 últimas décadas, desde o aparecimento do Intel 4004,
O problema é que todos os processadores atuais têm uma limitação em comum: são compostos por transistores. A solução para produzir chips cada vez mais rápidos tem sido diminuir cada vez mais o tamanho dos transistores que os compõem. Porém, estamos nos aproximando dos limites físicos da matéria. Para continuarem avançando, será preciso abandonar o uso de transistores e partir para alguma estrutura mais eficiente. O futuro dos processadores parece depender mesmo dos processadores quânticos. Os primeiros computadores quânticos já são realidade. A IBM, por exemplo, anunciou seu primeiro chip quântico no início deste ano 2001, na 12ª Conferência Anual na Universidade de Palo Alto. Ainda é um projeto bastante rudimentar, possui apenas 5 qubits, trabalha a apenas 215 Hz e necessita de um aparato gigantesco de equipamentos para funcionar, mas já mostra que é realmente possível produzir processadores quânticos.